Bom dia, sejam bem-vindos ao Epoch Times Brasil. Eu sou Emanuele Coure. Eu estou aqui com vocês hoje para a gente conferir uma conferência que vai ter com Donald Trump e o secretário de guerra agora, Pete Hegseth. Isso porque eles estão se reunindo com centenas de generais e altos líderes militares em geral, na verdade, almirantes americanos de todo o mundo em uma base militar na Virgínia. A gente acompanhou durante a semana, na verdade, como isso repercutiu, porque Pete Hegseth fez essa convocação para esses líderes militares, algo que chamou bastante atenção, porque essa reunião é algo incomum. Tanto pelo momento que ela está acontecendo, quanto também pelo tamanho, pelo tanto de pessoas que foram convocadas. Esses militares americanos, como eu já comentei, eles vão ir até os Estados Unidos ao redor do mundo, militares que estavam destacados em outras missões para se reunir com Pete Hegseth. Agora, um dos pontos que chamou a atenção nisso foi justamente porque muitos desses militares de alto escalão, eles vão ter que parar as missões que eles estavam fazendo, as missões que eles estavam designados para fazer em outros países, para comparecer a essa reunião com o Hegseth e com Donald Trump. Por isso que chamou tanto a atenção. Está sendo muito questionado o que eles vão falar com esses militares. Agora, quando o Pete Hegseth fez essa convocação na semana passada, ele não chegou a explicar exatamente o motivo do evento e também, em paralelo, ele não chegou a comentar sobre por que ele fez essa convocação de tantas pessoas. Ele realmente não deu detalhes. A gente teve também algumas declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, onde ele disse que isso não era algo incomum. Eu até quero ler aqui com vocês uma declaração onde ele disse o seguinte sobre essa questão. Não é particularmente incomum que os generais que se reportam ao secretário da guerra e, em seguida, ao presidente dos Estados Unidos venham conversar com o secretário da guerra. Na verdade, não é nada incomum, e acho estranho que vocês tenham transformado isso em uma notícia tão importante. E é interessante, então, para a gente compreender o posicionamento do governo americano sobre isso. Eu vou até pedir para a produção, se a produção puder já deixar aqui para a gente as imagens, porque a gente já tem algumas imagens ali da transmissão que vai acontecer a qualquer momento. Já era para ela ter começado, na verdade, mas a gente está aguardando, então, a aparição ali de Donald Trump e de Pete Hegseth, para a gente entender como tudo isso vai acontecer. Como eu comentei, eles não deram detalhes sobre quais serão os anúncios. No entanto, durante uma entrevista que o Donald Trump deu para alguns jornais, na verdade, na semana passada, mas em específico a NBC, ele chegou a dizer que um dos objetivos dessa reunião que aconteceria entre ele, Pete Hegseth e esses altos militares seria para construir um espírito de equipe com esses líderes militares. Trump chegou a dizer o seguinte, abro aspas, temos ótimas pessoas chegando e é apenas um espírito de equipe. Você conhece a expressão. Na verdade, nós já temos imagens aqui de Pete Hegseth, então vamos começar a transmissão com vocês. Vamos conferir. Porque sabemos que ele está conosco. O homem que era o comandante-chefe quando o Departamento da Guerra foi criado era o George Washington. O homem que era presidente quando o Departamento de Guerra foi restabelecido é Donald Trump. E quando ele descobriu desta reunião de líderes sêniores, ele disse: vai ser uma honra vir aqui e agradecer os americanos incríveis que defendem o nosso país. É um coração cheio de gratidão e amor pelo que vocês fazem, e a gente consegue ver isso todos os dias, e eu estou honrado que esta manhã todo mundo aqui vai poder ver em primeira mão. Então, senhoras e senhores, se juntem a mim para receber o 45º e 47º presidente americano, o nosso comandante-chefe, Donald J. Trump. Escutamos a banda enquanto Trump se aproxima do pódio. Trump. Obrigado, muito obrigado, Pete. Você tem feito um trabalho incrível. Eu nunca entrei em uma sala tão solene antes. Não saiam. Não pode sair agora.
E se você quiser aplaudir, você pode. E se você pode fazer o que você quiser. E se você não gosta do que eu estou dizendo, você pode ir embora. E lá vai sua patente, lá se vai seu futuro. A plateia ri. Mas vamos ficar bem tranquilos, porque todo mundo aqui está na mesma equipe. E me disseram, senhor, você não vai escutar um sussurro. E eu disse, a gente tem que tranquilizar eles, a gente tem que relaxar. Então aproveitem. Eu quero agradecer ao secretário Hegseth, General Kane, General Raising Kane, por um motivo. Quando eu escutei o nome dele, eu falei, nossa, você é o cara que eu preciso. Você é o chefe de equipe e tantas outras pessoas nessa sala representam a força de luta mais de elite na história do mundo e do exército americano. Eu tenho muito orgulho do nosso exército. Construímos o exército no meu primeiro mandato e também a melhor economia, e eu trouxe o exército. E eu também mantive segurança na fronteira, muito bom. Fronteiras muito seguras, não tinha mais gente vindo das cadeias, das prisões, e tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu neste país nos últimos 4 anos. A incompetência. Não tem honra maior do que servir como seu comandante-chefe. É uma grande honra. E olha só, vocês são todos pessoas incríveis. O elenco central, eu adicionaria. Para cada um de vocês, muito obrigado pela sua devoção imparável pelas Forças Armadas e pelo país. E todo mundo tem o juramento sagrado de defender, todo mundo tem ele. Eu estou estático em estar aqui esta manhã para anunciar a liderança sênior do que é novamente conhecida ao redor do mundo como o Departamento de Guerra. O Pete falou um pouco, ele fez um ótimo discurso, Eu não quero começar tão bem, eu odeio isso. Eu quase demiti ele. Mas ele deu um ótimo discurso e ele falou sobre o departamento de guerra. A gente estava sentado e a gente falou, não era departamento de guerra antes? E ele disse, sim, senhor. Eles mudaram, tipo, no começo dos anos 50. E daí a gente ganhou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tudo entre as duas e tudo depois. Ganhamos tudo. E daí a gente pegou e daí a gente ficou bem woke. Esse provavelmente foi o primeiro sinal de lacração, que a gente mudou para defesa em vez de guerra. Como é que a gente... E eu falei, e se a gente mudar? Não seria uma ótima ideia? E algumas pessoas pensaram, elas pensaram um pouco, mas no final, a gente que fez. E honestamente, é tão popular, eu achei que teria muita fúria da esquerda. Mas eles começaram a ceder, eu tenho que ser honesto. Eles gostaram. Eles estavam atrás do Trump por muito tempo e agora aqui estamos. Podem vir na Casa Branca sempre que vocês quiseram. Tem muitas pessoas ruins, mas tem sido tão popular, foi muito popular. Eu achei que a gente ia ter que meio que lutar, mas não teve nenhuma luta. Não teve nenhuma batalha a respeito. Quando eu chamei o Golfo de América como o Golfo da América, eu nunca entendi. A gente tem 92% da fronteira ali. E por anos, por 350 anos, era o Golfo do México. E eu só tive essa ideia. Eu olhei e eu falei, a gente tem a maior parte da praia. Por que se chama o Golfo do México? Por que não se chama o Golfo da América? E eu fiz a mudança. E foi tudo suave. Teve algumas fake news por aí que não queriam mudar, mas aí um deles, a AP, tomou a iniciativa. E o juiz, que era um juiz meio de esquerda, ele falou, o nome é o Golfo da América. Porque eles escreveram. Teve algumas pessoas que chamavam de o Golfo do México. E o juiz, na verdade, falou, não dá nem para entrar na sala, porque o que acontece não é adequado. O nome certo é o Golfo da América. O Google Maps mudou, mas algumas publicações não mudaram. E como o secretário Hegseth descreveu lindamente, a mudança de nome reflete muito mais do que só um branding, uma mudança de marca. É uma reafirmação do nosso
do nosso processo, do nosso orgulho. E quando a gente usa a palavra guerra, nós usamos a palavra guerra porque queremos não ter guerras. Mas a gente tem que estar lá e, às vezes, tem que fazer algumas coisas. Eu resolvi tantas guerras. E em quase 9 meses, eu resolvi 7 guerras. E ainda não a maior de todas, mas não sei. O Paquistão e a Índia era bem grande. Os dois são potências nucleares. Eu resolvi aquilo. E tem também o acordo no Oriente Médio, que não aconteceu há 3.000 anos. Eu perguntei, quanto tempo vocês estão lutando? Eles disseram, 3.000 anos. E eu falei, é bastante tempo. E agora a gente vai ver o que vai acontecer. O Hamas tem que concordar, e eles sabem que vai ser bem difícil para eles, mas é assim que é. E com todos os países árabes, todos os países muçulmanos concordaram, Israel concordou. Uma coisa incrível, e tudo meio que veio e funcionou junto. A guerra é muito estranha, nunca dá para saber o que vai acontecer com a guerra. A mais fácil de todas é o Putin. Eu falei, número 1, é uma guerra que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Se eu fosse presidente, nunca teria acontecido, não teria nem um pouco. E não aconteceu, por 4 anos. Mas eu conhecia o Putin muito bem, e eu achei que aquilo seria fácil, porque eu conhecia ele tão bem. Bom, mas aquela acabou sendo a mais difícil de todas. Todo mundo achou que as outras não iam ser resolvidas e foram resolvidas. E quando a gente conversou com o Oriente Médio ontem, foram muitas guerras, são várias guerras todas combinadas e com muitas capacidades diferentes de muitos países. E aquilo é uma parte grande da Terra. Mas se eu resolvesse aquela guerra, seriam 8. 8 ou mais, deve ter umas 2 ou 3 guerras ali. E depois só faltaria resolver com o presidente Putin e o Zelensky, reunir eles e fazer acontecer. Mas a única forma que eu posso fazer isso é por força. Se eu fosse fraco, eles não iriam atender o telefone, mas a gente tem força ao extremo. Tivemos o show de horrores no Afeganistão, que foi realmente o motivo pelo qual eu acho que o Putin entrou. Ele viu aquele show de horrores com a equipe super incompetente do Biden. E aquilo meio que abriu o caminho para ele. Eu vi aquilo e foi tão horrível. Eu achei que foi embaraçoso. Um dia mais vergonhoso na história do nosso país. E agora, voltamos. Dito isso, esse lixo nunca mais vai acontecer de volta. Foi horrível. E juntos estamos redespertando de espírito guerreiro. E esse é um espírito que ganhou e construiu essa nação, desde a cavalharia, às grandes planícies, ao poder gigante de Patton Bradley, o grande general Douglas MacGuffin. Todos eles grandes homens, e neste esforço somos uma equipe. Então a minha mensagem para vocês é bem simples. Eu estou com vocês, eu apoio vocês, e como presidentes, eu estou na retaguarda 100%, eu nunca vou fraquejar nem um pouco. E isso inclui os nossos grandes oficiais de polícia e bombeiros, e todas as pessoas que estão indo tão bem. Juntos, nos próximos anos, iremos tornar nossas forças armadas mais fortes, mais capazes e mais fortes do que elas já foram antes. Eu reconstruí nossa força nuclear, como vocês sabem, mas ainda vamos completar e esperamos nunca ter que usar. Porque o poder daquilo é tão incrível. Eu vejo coisas que eu acho que eles não mostram para vocês e que eu nunca quero ter que mostrar para vocês. Mas quando vocês verem o resultado do que sobrou, você nunca quer usar aquilo, a força nuclear. Nunca, 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 nunca. Tivemos algumas ameaças da Rússia recentemente. E eu mandei um submarino nuclear, a arma mais letal já construída. Não tem como detectar. Estamos 25 anos à frente da Rússia e da China em submarinos. A Rússia é número 2, a China é terceira, número 3. Mas eles estão crescendo. Eles também têm muito menos energia nuclear, mas o potencial está crescendo. E não tem que ser tão bom assim. Um submarino ou 2, eu mandei 1 ou 2 para a costa da Rússia, só para
ficarem alerta só para ter cuidado, porque não podemos deixar as pessoas ficarem falando por aí. Eu digo que a palavra N tem duas palavras N e não dá para usar nenhuma das duas. Não dá para usar nenhuma das duas. E honestamente, se a gente tiver que usar, temos mais do que qualquer um. Melhor, mais novos, mas é algo que a gente nunca quer usar. Mas quando alguém mencionar isso, o submarino vai estar lá bem em seguida. E podemos, mas eu tenho certeza que não vamos usar. Mas é incrível. Não dá para detectar. O deles dá para detectar. A gente vê o tempo todo, é muito fácil ver. Temos aparatos geniais que passam pela detecção, não pega detecção nenhuma. Para qualquer um que esteja em cima ou abaixo da água, estamos muito à frente de todo mundo. E como resultado da superanimadora renovação das nossas Forças Armadas, do espírito, o espírito está chegando a alturas sem precedentes. Nos últimos 8 meses, o alistamento subiu a recordes, os maiores que já tivemos. A gente costumava ter problemas de recrutamento. Se você lembra, mais ou menos 1 ano e meio atrás, estava no comecinho da minha campanha e tinha algumas notícias de que ninguém queria entrar nas Forças Armadas. E, por sinal, a polícia também, os bombeiros também. Eu também incluo sempre os bombeiros, porque eles são ótimos. E eu peguei 95% do voto deles, então isso ajuda. Sempre que eu penso em 95% do voto, eu tenho que falar deles. Mas eles são ótimos. Ótimos. É uma parte enorme da guerra agora. Os bombeiros, eles sobem na escada e tem gente que está atirando neles. É como se fosse uma zona de guerra, não sei se vocês sabem. E ninguém fala muito, mas tem que falar. Nossos bombeiros são incríveis. Eles estão subindo nessas escadas que vão até o céu, eles estão resgatando pessoas e resgatando animais. E tem uns animais na rua que estão atirando balas nos bombeiros. E eles estão num território da morte, uma zona de morte. E eles não têm nem que inspecionar você. Quando você cai no chão, e tem gente atirando neles. Em algumas dessas zonas na cidade, zonas urbanas, e a gente não vai deixar isso acontecer. Então eu sempre menciono os bombeiros, porque na verdade esse é um problema enorme que a gente tem. E eles são incríveis, que nem vocês, eles são pessoas incríveis. Pela primeira vez no registro, em décadas, a Força Espacial e a Força Aérea, todas elas passaram a meta de recrutamentos com 3 meses de antecedência. E isso nunca aconteceu antes. E o Exército foi ainda melhor. Parabéns, Exército. Eles bateram todas as metas, e essas eram os padrões mais altos, porque estamos aumentando. Então a barra aumentou bem mais do que há 3 ou 4 anos atrás, durante o governo do Joe Biden. E o Exército conseguiu com 4 meses de antecedência. E vocês talvez lembrem que 1 ano e meio atrás, tinham histórias de que a gente estava muito atrás com o Exército, com a aeronáutica, com a marinha, com a guarda costeira, e até com o espaço, até com a Força Espacial. E eu gosto porque eu criei essa. E quando você cria alguma coisa, as pessoas que a gente colocou ali eram muito boas. Começou com pessoas ótimas e realmente estavam dominando naquela esfera. E estávamos bem atrás da China e da Rússia, e agora a gente domina. A força espacial acabou sendo muito importante. E no começo, quando o Biden chegou no mandato dele, ele queria parar com a força espacial. Essa coisa, a força espacial, a gente pode acabar com isso. E ele levou uma baita marretada das pessoas nesta sala por sequer sugerir isso, porque é uma das mais importantes. E conforme o tempo passa, vai ficar mais e mais e mais importante. Mas agora estamos em 106% das nossas metas de alistamento para o ano. E isso é muito mais do que foi visto nesta geração. E para a Marinha, o moral está tão forte. 20, aumentamos a meta de retenção antes de outubro, o que nunca acontece. E esse é o mais cedo que já aconteceu na história deste país. E eu me senti culpado, sabe? Eu fiz um discurso, não na frente de gente que nem vocês. Vocês são os líderes, mas na frente das pessoas, soldados.
E eu me senti envergonhado, porque eu escutei histórias de que não dava para preencher o exército, a marinha, a gente não conseguia encher a aeronáutica, não conseguíamos encher. E era manchete. Tinha manchetes. E foi durante os 4 anos de Biden. A autocaneta, eu chamo da autocaneta, a caneta automática. Como é que ele assinava tudo com a caneta automática? Sabe, quando tem um general, eu tenho que assinar, porque tem um papel super bonito, é muito bonito. Coloca um pouquinho de ouro, eu falo, vamos colocar um pouquinho de ouro, eles merecem. Eu quero o papel A, não o papel D. Antes a gente usava um lixo e eu falei, esse cara tem que ser um general, eu não quero usar esse aqui. Eu quero usar um papel bem firme, bem bonito. Eu quero usar ouro de verdade na escrita quando a gente fala da posição e tem que ser muito bonito. Mas e como é que seria para você assim? Alguém lá no fundo assinando com uma caneta automática. Eu pensei nisso e eu pensei nas pessoas em primeiro lugar. Os almirantes, os generais, essas pessoas trabalham a vida inteira. Eles vão talvez para as academias ou para vários lugares de treinamento, seja lá como eles chegaram, e eles passam por anos de trabalho, e daí eles viram almirantes, generais, qualquer coisa, a patente. E daí quando isso acontece, o presidente assina a sua patente, sua comissão. E tem que ser algo muito bonito. E eu assinei. Na verdade, eu adoro minha assinatura. Todo mundo gosta da minha assinatura. E eu assinei com muito orgulho. E eu sempre pensava comigo mesmo, como é que você faria isso com uma caneta automática? É um desrespeito tão grande, para mim é um desrespeito tão grande. E quase tudo que ele fez foi assinado com a caneta automática, exceto quando ele deu para o filho dele, o Hunter Biden, aquele ali, ele assinou. E foi a pior assinatura que eu já vi. A caneta automática parecia bem melhor. Mas como líderes, o nosso comprometimento com todos os patriotas é garantir que as Forças Armadas americanas continuam as mais fortes e letais no planeta, não só por alguns anos. Um instante, perdemos a audiotransmissão. Voltou. E por várias décadas foi tão forte que nenhum país ousará nos desafiar, tão forte que nenhum inimigo irá querer nos ameaçar, e tão capaz que nenhum adversário sequer pensará em vencer da gente. E recentemente, eu estava com a Índia e o Paquistão, e eles estavam se bicando, e eu liguei para os dois, e naquele caso eu usei o comércio, e eu falei, eu não vou fazer comércio com vocês. Vocês dois são nações nucleares. E não. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer essa guerra que eu estou escutando. E eles derrubaram 7 aviões. E estava começando. E tinha muito sangue ruim entre eles. E eu falei, se vocês fizerem isso, não vai ter comércio nenhum. E eu parei a guerra, que estava acontecendo por 4 dias. Mas teria sido só o começo. E nós paramos. E foi ótimo. O primeiro-ministro do Paquistão estava aqui junto com o marechal de campo, que é um cara muito importante no Paquistão, e ele estava aqui 3 dias atrás. E eu nem tinha percebido tão lindamente quanto ele falou, mas ele falou para o grupo de pessoas que estava conosco, 2 generais no grupo. Ele disse, este homem salvou milhões de vidas porque ele impediu que a guerra continuasse e aquela guerra ia ficar bem ruim, bem ruim. O presidente Trump salvou milhões e milhões de vidas. Era uma guerra muito séria. E foi uma honra enorme. Eu adorei o jeito que ele falou. A Suzy Wiles estava lá, ela falou, essa foi a coisa mais linda. Mas salvamos muitas vidas. Salvamos muitos deles. Até na África. Salvamos no Congo, com a Ruanda. Eles estavam lutando há 31 anos. 3 milhões de pessoas, e eu resolvi aquilo. Muito orgulhoso disso, tenho muito orgulho. E se isso der certo, teremos 8 guerras em 8 meses. Ótimo, ninguém nunca fez isso. Eu vou ganhar o prêmio Nobel? Certeza que não. Vão dar para algum cara aí que não fez coisa nenhuma. Vão dar para alguém que escreveu um livro sobre a mente do Donald Trump. E o Trump resolveu as guerras, mas o prêmio vai para o autor. E eu vou falar o que vai acontecer, mas seria um insulto enorme ao nosso país. E eu não ia querer isso. Eu queria que o país ganhasse, porque o nosso país devia ganhar. Nunca teve nada assim. E se isso acontecer, e eu acho que vai, eu não falo isso levianamente, porque é algo que salva vidas. E eles podem mudar isso, e é uma mudança considerável. Mas temos todo mundo,
Temos só uma assinatura que precisamos, e essa assinatura irá ser um horror se eles não assinarem. Eu espero que eles assinem para criar algo realmente ótimo. Mas ter resolvido 8 guerras, isso é uma honra tão grande. E daí temos o Putin e o Zelensky. O mais fácil de todos. Eu falei, essa vai ser a primeira, mas acabou sendo bem mais difícil. E daí teve o Azerbaijão. Essa estava acontecendo há 36 anos. Falaram, não tem como resolver, senhora, não faz. E eu falei, não, eu não vou fazer. E daí eu peguei o telefone com os 2 países. Foi ótimo? Foi ótimo. Eu sabia imediatamente, eu sabia na hora que eu comecei a falar com eles. E agora eles são amigos. São amigos. Um disse que era presidente há 32 anos. 22 anos. E ele disse, sabe, por 22 anos eu não fiz nada além de matar o povo deles. E eles começaram bem longe, e eu tinha essa mesa de resolução, e um estava lá, e o outro bem longe ali. Não dava para ficar mais longe. Aquele é o mais distante que eu já vi 2 pessoas juntas na minha frente. E conforme o tempo foi passando, eles foram chegando pertinho, e no final eles abraçaram, eles se deram um abraço. E eu falei, é tão bom, e vocês vão continuar amigos. E eu falei com eles, um deles no outro dia, e eles disseram, não, agora ele é meu amigo. Mas por 22 anos, ele foi o presidente, o líder do Azerbaijão por 22 anos, e o outro cara também, ótimo cara, 7 anos. E aquela guerra, sabe, aquela era uma guerra que não era resolvível. E um disse por 7 anos, outro por 22, tudo que eu fiz foi matar eles. Foi tudo que eu fiz. E eu falei, eu vou parar isso. E a gente parou. Então é ótimo, é um sentimento ótimo. E também no Kosovo e na Sérvia, salvando tantas vidas. E o nosso povo merece nada menos que o melhor. E a gente nunca vai decepcionar eles. E nós podemos resolver guerras para que a gente não tenha que lutar guerras. Não seria ótimo resolver assim? Uma das primeiras ordens executivas que eu assinei quando eu cheguei no cargo foi restaurar o princípio do mérito. Essa é a palavra mais importante. Nem só a palavra tarifa, eu adoro tarifas. É uma palavra linda. Mas não me deixam mais eu falar isso. Então, tarifas são a minha palavra preferida. Eu adoro tarifas. Você sabe que a gente está ficando rico, né? A gente tem uma situação agora na Suprema Corte, mas eu não consigo nem imaginar, porque isso é o que os outros países fizeram com a gente. E sabe, mas ainda tem um caso, seria bem ruim se algo acontecesse, mas eu falei, minha palavra preferida no dicionário inglês é a palavra tarifa. E as pessoas acharam que aquilo era estranho, e daí a fake news chegou e começaram a bater em mim. E eles falaram, que tal amor, que tal religião, que tal Deus, que tal esposa, família? Acabaram comigo. E quando eu falei que tarifa, e agora daí eu mudei. Agora tarifa é a minha 5ª palavra preferida. E tá tudo bem, mas eles ficaram batendo em mim na mídia. Mas sabe, a gente recebeu trilhões de dólares. Somos ricos de novo. E quando acabar isso, nunca mais vai ter nenhuma riqueza como a que a gente tem. Os outros países estavam tirando vantagem da gente por anos e anos, e vocês sabem disso melhor do que eu. E agora a gente está tratando eles de forma justa, e o dinheiro está chegando e ninguém nunca viu nada assim. No outro dia encontraram 1 bilhão, 3 bilhões ali. Achamos 31 bilhões de dólares. Não sabemos nem de onde veio. Um senhor veio, um cara do financeiro, e eu falei, bom, o que isso quer dizer? E ele disse, a gente não sabe de onde veio. E eu falei, dá uma olhada nas tarifas. E ele falou, senhor, as tarifas não começaram nesse setor ainda. E eu falei, começaram, 7 dias atrás. Confere. E ele falou, senhor, tá certo? Veio das tarifas, 31 bilhões. E eu falei, dá para comprar muito navio de guerra com isso, muito navio de guerra. Para usar um termo antigo. Eu acho que a gente devia começar a pensar em navios de guerra, por sinal. Sabe, a gente tem o secretário da Marinha, ele chegou para mim. Eu estava em Iowa, na Califórnia.
E lá tem muitos navios diferentes. Eu costumava ver Vitória no Mar. Alguns de vocês, um filme em preto e branco, Vitória no Mar. E eu lembro daqueles navios chegando, os destroyers juntos. E eu falei, cara, ninguém vai parar com eles. Eles estavam muito fundo e estavam indo numa linha reta e não tinha nada que pudesse parar eles. E a gente devia falar sobre isso. Sabe, navios de guerra, algumas pessoas vão falar, não, isso é tecnologia antiquada. E daí eu falei, eu não sei, quando você olha a arma, não parece antiquado para mim, mas eu acho que é algo que a gente devia considerar, o conceito de navio de guerra. Metros de aço, não de alumínio, porque alumínio dobra, não vai aguentar o míssil, ele começa a derreter quando o míssil está perto por causa do calor. Mas não, o de aço, não se faz mais aqueles ali de aço. E sabe, o secretário da Marinha gosta e eu estou começando a gostar também. E barcos são bem mais baratos que mísseis, por vários motivos. Eu pensei em votar, mas eu estou com medo de como vai ir o voto, mas é algo que vale a pena considerar muito seriamente. Eles eram poderosos, eram muito poderosos, e agora eles são bem malvados e durões e assustadores quando você vê o navio de guerra. E um dos maiores casos que a gente ganhou foi a decisão da Suprema Corte de continuar usando a palavra mérito. A palavra mérito. E essas duas palavras estão bem lá em cima na minha lista. E eu diria que o contrário de político, o contrário de politicamente correto, a gente passou pelo politicamente correto e tinha que ter pessoas que eram completamente inadequadas para fazer o que vocês estão fazendo por muitos motivos. Eu não vou entrar em detalhes, mas por muitos motivos eles não eram capazes. Agora é baseado completamente em mérito. E foi uma decisão tão inacreditável. Eu nunca esperava. E no final a gente falou, a gente precisa. A gente foi nas universidades, onde crianças com uma média 6 estavam entrando nas melhores faculdades e crianças com 10 não estavam. Crianças com as melhores notas não conseguiam entrar nas melhores universidades. Pessoas que não tinham notas boas no vestibular, pessoas que eram ok, mas nada de especial, e eles estavam entrando nas melhores universidades. E eu falei, isso é uma maluquice? Não dá para administrar um país desse jeito. E foi algo que durou anos, que estava incrustado por anos, e chegou na Suprema Corte e a gente ganhou aquela decisão. E agora é tudo baseado em mérito. Na Europa é com mérito, e a gente não vai deixar outra pessoa vir aqui pegar seu lugar por motivos que são do politicamente correto. Porque eles são politicamente corretos e vocês não. A gente pega as pessoas que vão fazer o melhor, e é bem simples. E foi assim que o nosso país foi construído. A gente foi construído com base no mérito. E a gente se distanciou disso por muito tempo. E todo mundo entende, e foi feito, e foi aprovado. E eu dou crédito para a Suprema Corte, porque eu achei que eles tiveram uma coragem incrível. Eu não achei que eles fariam, mas aquilo foi tremendo. Eu dou mérito para eles por aquela decisão, mais do que várias coisas, porque é uma decisão muito difícil de ser feita. É muito difícil. O aparato do nosso país não tinha sido feito para o mérito. Ele tinha sido usado para o politicamente correto. E nunca dá para ser grande se for desse jeito. E nós vamos ser mais grandes do que nós já fomos antes. Estamos trazendo de volta um foco em boa forma e na força, e isso é porque o propósito das Forças Armadas Americanas não é proteger os sentimentos de ninguém, é para proteger a nossa república. E essa é a república que a gente ama muito, para proteger o nosso país. Não vamos ser politicamente corretos quando se trata de defender a liberdade americana. Nós seremos uma máquina de lutar e uma máquina de vencer. E queremos os lutadores mais ferozes de todos. Nas forças aéreas, a gente não quer várias guerras. A gente poderia ter entrado, essas que eu falei, e ter resolvido elas de uma forma bem diferente e ter perdido muitas tropas. A gente poderia ter resolvido elas de uma forma diferente. Talvez não, na verdade, porque talvez a gente não resolvesse, porque a gente estaria só no meio de um monte de poder de fogo. Mas quando a gente precisar usar, vocês todos vão estar muito prontos. E muito importante, eu me comprometi em gastar mais de $1 trilhão nas Forças Armadas em 2026. E essa é a maior verba militar na história do país. $1 trilhão é muito dinheiro. E senhoras e senhores,
Espero que vocês gostem, porque isso é muito dinheiro. Vai ser o melhor de tudo. Cada ramo está vendo muito investimento. Como foi anunciado no Salão Oval em março, estamos andando muito rápido com o primeiro jato de sexta geração. Eu não escolhi o nome. A Boeing veio e falou: senhor, esse é o jato de batalha mais forte de todos. E sabe, eles estão testando com várias companhias, testando tudo, várias companhias. E eles disseram: senhor, a gente quer chamar de F-47. E eu falei: deixa eu pensar. Pensei 2 segundos e eu falei: ok. Sabe, 47. Eu sou o 47. Eu sou o 45, 46 e o 47, se você pensar. Eu só não ganho crédito pelo 46, 46º presidente. Eles queriam a fronteira aberta e todo mundo entrando, do mundo inteiro, incluindo de manicômios e de cadeias. Eu não quero crédito daquilo. Estamos investindo dezenas de bilhões de dólares em modernizar nossa capacidade de dissuasão nuclear como nunca antes e começamos a construção no que nós chamamos do Domo de Ouro. Este vai ser o nosso escudo de defesa aérea e vai ser o mais sofisticado de todos e vocês vão... E ele vai ir muito bem até que tenha um problema. Não queremos ter nenhum problema com falta de munição. E eles estão resolvendo, estão cuidando disso, mas eu vou falar para vocês, o que a gente está fazendo é tão bom e a gente merece. Tem muitos países que têm isso, mas a gente não. E o Canadá me ligou algumas semanas atrás e eles querem ser parte disso. E eu falei: bom, e por que vocês não só fazem parte do nosso país e viram o Estado 51, o 51º? E daí vocês pegam o Domo de Ouro de graça. E fez um impacto bem grande, mas faz muito sentido. Faz muito sentido porque está difícil lá em cima no Canadá. Como vocês sabem, com as tarifas, todo mundo está querendo vir para o nosso país. Temos mais investimento do que já tivemos antes. 17 trilhões de dólares entrando. Como exemplo, em 4 anos o Biden não ganhou nem 1 trilhão. Temos 17 trilhões. Mais que isso, em 8 meses. Tudo entrando. E está vindo do Canadá, do México, da Europa, de todos os lugares do mundo. E aí há plantas automáticas, plantas automotivas, tudo tá voltando para os Estados Unidos. E com a minha verba, a gente vai expandir a Marinha Americana por pelo menos 19 navios no mês que vem, incluindo navios de assalto, destroyers, submarinos, e vai ser bem mais que isso conforme as coisas forem andando. Porque a gente não constrói navios de guerra, a gente constrói submarinos, mas não navios. Vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial tinham várias formas, mas a gente estava fazendo um navio por dia. Um navio por dia. Eu sou um cara bem estético e eu não gosto de alguns dos navios que eu estou vendo por aí. E tem que fazer bonito. E eles falaram: não, tem que ser... Ele tem que passar pelo radar. E eu falei: cara, um navio feio não é necessariamente o suficiente para passar despercebido. E sabe, o B-52, eles são stealth, eles passam desapercebido. E eu falei com o General Kane, com o Pete, e a gente estava na sala de guerra. Mas a gente viu os B-52 e ninguém tocou neles, ninguém viu eles. Eles soltaram as bombas, atingiram cada um dos alvos, obliteração total. E a CNN, a fake news da CNN, a câmera deles acabou de desligar ali, a fake news da CNN. E sempre que eu falo deles, eles desligam a câmera porque nunca fica bom para eles. Mas sabe, eu não me incomodo, é melhor vocês desligarem mesmo. Mas eles têm algum golpista, algum repórter fraudulento que começou a falar sem fonte nenhuma: talvez o alvo não tenha sido tão atingido quanto eles achavam. Talvez tenha sido obliteração, talvez tenha atingido. E eu vou falar, foi obliteração. Foi obliteração. O cara da Comissão de Energia falou que foi obliteração. E pensa só, eles estão bem altos lá no céu, no escuro da noite, sem lua, trevas completa, não conseguiam nem ver os outros aviões, mas eles conseguiram mandar direto. Foi exatamente onde tinha que ir. Eu acho que é a última vez que vão construir a artilharia aérea. E aquela artilharia aérea tinha sido feita para a gente, mas foi obliteração total. E agora eles nos dão o crédito disso. Mas aquelas pessoas são fenomenais. Eu vou falar uma coisa. O pessoal da aeronáutica tem que estar muito orgulhoso.
E estamos fazendo novos e também atualizando alguns, mas esses novos não poderiam funcionar melhor. Eles voaram por 37 horas, um total de 37 horas, para frente e para trás, sem parar. 52 tanques. E eu não queria voar, abastecer no ar. Muito combustível, eu não sei se era opcional. Eu perguntei, o que acontece se eles atingirem o avião que abastece? E eu falei, não quero saber, você não quer saber, você não quer saber. Mas foi incrível. E estávamos no Salão Oval e tinha os pilotos dos B-52 e até o pessoal da manutenção também, eles são igualmente importantes. A gente chamou todo mundo para a Casa Branca, fez uma festa enorme ali no jardim, chamamos alguns para o Salão Oval. E nós também estamos anunciando 3,8% de aumento para todo mundo nas Forças Armadas, todo mundo na Marinha, no Exército, coisas que eles não estavam conseguindo no governo anterior. Os democratas, eles não estavam fazendo com respeito, eles nunca fazem. Não só isso revelou nossa enorme força, mas pela primeira vez em anos o meu governo, na verdade, está usando a força para defender o carvão e os interesses vitais da América. Estamos colocando a América em primeiro lugar. E é só colocar a América em primeiro lugar, é bem simples. Minha campanha foi baseada em senso comum e estamos indo muito bem. Um instante, temos uma falha no áudio. Voltou. Conseguimos 5.200 contra 520. Ganhamos todos os estados-chave, ganhamos o voto popular, ganhamos tudo. É só dar uma olhada no mapa, é quase inteiramente vermelho, exceto aquela pequena linha azul na costa oeste, e eu acho que isso vai desaparecer também. Foi muito bom. E em parte por causa do nosso sucesso com o exército, estamos reconstruindo o exército. Os votos que eu consegui no exército, e eram pessoas ferozes, que sabiam que a gente tem que lutar. E muitas pessoas ferozes falaram todo tipo de coisa do que eu tinha dito ou não dito, mas, felizmente, o exército não acreditou. Eles falavam algumas coisas. Tem 25 pessoas que dizem, ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso. 25 pessoas, e a mídia continua com a história, mesmo assim. E é por isso que a imprensa realmente está perdendo o poder, porque as pessoas não acreditam mais. Precisamos de uma imprensa honesta, precisamos de fronteira, uma imprensa honesta, eleições justas, e não temos uma imprensa honesta, temos uma imprensa muito corrupta, mas a gente luta através da imprensa corrupta, e todo mundo entende que tem que ser assim. Tem que ir na televisão bastante, porque você não consegue justiça se você ficar dependendo de outras pessoas. Eles não entendam. Eles destroem a imagem da mídia. Está no ponto mais baixo que já esteve. A confiança na mídia é mais baixa que a confiança no Congresso, dá para acreditar, mas juntos com muitos de vocês na sala, trouxemos de volta os princípios fundamentais de que defender a terra-mãe é a prioridade mais importante do Exército. É isso que é. E só recentemente os políticos chegaram a acreditar que o nosso trabalho é policiar a longa distância do Quênia e da Somália, enquanto a América está sendo invadida de dentro. Estamos sendo invadidos por dentro. Não é diferente do que um inimigo estrangeiro, mas é mais difícil de algumas formas. Porque os invasores não estão de uniforme. Quem está entrando não está de uniforme, mas a gente está sendo invadido de dentro. E paramos de ser invadidos muito rapidamente, depois de gastar trilhões defendendo a fronteira de países estrangeiros. Com sua ajuda, estamos defendendo a fronteira do nosso país. E de agora em diante não vamos deixar isso acontecer. O Biden deixava o pessoal entrar das prisões, dos manicômios, traficantes de drogas, assassinos. Sabe, 11.842 assassinos entrando no país por esse cara que não tinha a menor ideia. Ele não tinha a menor ideia. Ele não devia nem estar lá para começo de conversa, mas ele não tinha ideia. As pessoas que estavam administrando a Casa Branca era todo mundo que estava à volta dele, lunáticos da esquerda radical. E estavam permitindo que pessoas de todo o mundo, do Congo, abriram as prisões do Congo, e elas estavam vindo para o nosso país.
completamente sem nenhum cheque, sem conferir, sem ver de onde eles estavam vindo, e também da América do Sul, nem só da América do Sul. A gente pensa a América do Sul, mas vinha de vários lugares. E da Venezuela. A Venezuela estava despejando a população carcerária no nosso país. E é por isso que tinha o Trem de Aragua, uma das piores gangues de todos os tempos, mas a gente cuidou disso. A gente cuidou com bastante força. Eu quero só agradecer à Guarda Nacional em Washington, D.C. É vergonhoso falar isso, mas agora eu posso falar porque a gente parou. Washington, D.C. era a cidade mais perigosa e não segura nos Estados Unidos da América. E muito além da América também. Tem cidades no Afeganistão que não era assim. Tem países que não têm esses problemas. E agora, Washington, D.C., depois de 12 dias de intensidade, de ação muito intensa, com 1.700 criminosos de carreira. Se você tem isso, os números são bem ruins, porque eles fazem muitos crimes por dia. Mas a gente tirou 1.700, a gente expulsou eles, e não tinha nenhuma dúvida. O trabalho foi incrível, e depois começaram até a limpar, e eu falei, eu não quero que eles façam isso. E eles falaram, senhor, eles estavam limpando a rua, e eu andei, e a rua estava lindo. Todo mundo estava segurando as mãos, homem e mulher, andando de mãos dadas na rua, ninguém estava com medo de levar um tiro. Washington, D.C. agora é uma cidade segura. Eu conseguia até sair para jantar com a minha equipe. Dava até para fazer isso. E eu me senti completamente seguro. E ninguém foi atacado, ninguém foi machucado. Washington, D.C. passou de ser a cidade menos segura para ser uma das cidades mais seguras em apenas um mês. Tudo está sob controle. A gente colocou a situação sob controle em 12 dias, mas daí com mais 15 dias agora está perfeito. E muitos políticos ficaram achando ruim. Mas sabe, os democratas administram a maior parte da cidade que estão bem mal. Temos muitas cidades que estão indo muito bem, mas parece que as cidades que são controladas pelos democratas, os esquerdistas radicais, São Francisco, Chicago, Nova York, Los Angeles, são lugares muito pouco seguros. E a gente vai resolver um por um. E isso vai ser um trabalho bem grande para várias pessoas nessa sala, porque é uma guerra também. É uma guerra controlar o território físico e a nossa fronteira do nosso país. Isso é fundamental para a nossa segurança. Não podemos permitir que essas pessoas entrem. Teve zero pessoas entraram nos últimos 4 meses. Até eu não acredito. Tinha milhões entrando. 25 milhões. E desses 25 milhões, vários deles nunca deveriam estar no nosso país. Estavam pegando as piores pessoas das prisões, colocavam numa caravana e enviavam eles para cá. A CNN estava entrevistando uma pessoa. Por que você veio? E a pessoa disse, eu quero liberdade. E falam, bom, você estava na cadeia? Por quê? Assassinato. E tinha que ver o âncora. Uma mulher, uma jovem, e ela não acreditou. Provavelmente ia perder o emprego. Mas é porque a esquerda não quer escutar. A gente está fazendo uma administração com base em senso comum e amor ao país, mas eu quero saudar a cada membro das forças que está ajudando com este serviço. É uma missão muito importante. E eu falei para o Pete, a gente deveria usar algumas dessas cidades perigosas como treinamento, como treino para a Guarda Nacional, mas para as Forças Armadas, porque a gente vai para Chicago, é uma cidade muito grande com um governo estúpido e incompetente. Tiraram até o cara do negócio da família porque ele era tão incompetente. E daí ele vira governador. E não é dinheiro que ele fez. Mas ele chegou como governador e agora ele nos critica o tempo todo. Na última semana tinha 11 pessoas assassinadas, 44 levaram um tiro. Antes disso, teve 5 assassinatos, 28 pessoas que levaram um tiro. A cada fim de semana, eles perdem 5 ou 6 pessoas. E quando só 5 morrem, eles acham que é uma semana boa. Não tinha que perder nenhum. Aqui é civilização. E ele está sempre lá falando, a gente está melhor, a gente não precisa do exército. Cara, vocês precisam do exército, acredita? E tem Portland, em Oregon. Parece uma zona de guerra. E eu ganho um telefonema do governo esquerdista. Senhor, por favor, não venham, não precisa. E eu falo, cara, a não ser que você esteja escutando, a não ser que você esteja vendo uma filmagem falsa, isso aqui parece a Segunda Guerra Mundial. E ele fala, não, senhor, está sob controle. Não, vocês não têm sob controle, governador.
Eu vou dar uma olhada e eu vou te ligar de volta. E eu liguei de volta e eu falei, esse lugar é um pesadelo. Talvez não seja o pior, mas é certamente um dos piores. É brutal. Eles vão atrás do pessoal de polícia, o pessoal da imigração, e eles adoram, porque estão limpando o país. E quando algumas pessoas, na verdade, dominaram uma parte grande de Seattle. Dá uma olhada, vocês lembram disso? Isso foi algum tempo atrás. E eu mandei as tropas. E assim que eu mandei as tropas, mandamos as tropas, e se vocês têm um líder de verdade, ele fala, tem que fazer o que tem que fazer. Eu liguei para eles, tem que fazer o que tem que fazer, porque nós não queremos que o nosso povo se machuque. Eu estava vendo, durante o Biden, tinha só umas tropas ali bem fortonas, bem paradas, como deve ser o tempo todo, e estavam só paradas. E tinha só uma distancinha assim do povo, e tinha gente cuspindo, gente gritando com as pessoas. E o soldado estava só parado. E ele queria dar uma sova bem grande na pessoa, mas ele não tinha permissão. Ele não tinha permissão para fazer nada. Então ele ficava só parada lá e abusavam dele. Uma mulher que estava bem pertinho da cara dele começa a cuspir no militar e não permitem que ele faça nada. E tem generais e almirantes que tiram um dia de folga. E eles falam, se eles cuspirem, a gente bate. Pode ser? Eu falei, Se eles cuspirem, a gente bate. E que tal os carros? Quando os carros vêm, eles pegam carros novos. E eles estão dirigindo e eles têm que passar por só essa barragem deles jogando pedra no carro. Então vem esse carro e chega a uns 100 metros e o negócio está destruído. Passa 100 metros de todo mundo jogando pedra. E são carros bem bons e eles estão só jogando pedra no vidro, no carro. E parece uma zona de guerra. E eu falei, nunca mais deixem isso acontecer. De agora em diante, se isso acontecer, eu estou falando, você sai do carro e você pode fazer o que você bem quiser fazer. Porque essas pessoas, dá para morrer disso. Eles podem te matar. Entra um tijolo pela janela e ele pega e ele vai na sua cabeça. E é o que eles querem. É isso que eles querem. Mas eles estavam dirigindo e os tijolos estavam atingindo o carro. E eu falei, nossa, por que não param? E por que o governo anterior falou, não para o carro, mas com a gente é diferente. E desde que a gente deu esta ordem, nunca mais aconteceu esse problema. Bem impressionante, né? É que nem na Venezuela. Você vê eles indo e a gente não consegue encontrar mais barco. Não tem mais barco nenhum no Caribe com drogas. E tem pessoas e com muitas drogas e a gente apaga o barco. E a gente apaga o barco. E daí todo mundo ficou surpreso. Não é algo que a gente gosta de fazer. Mas cada barco mata 25 mil pessoas, na média, com aquelas drogas. Principalmente fentanil. Outras drogas, mas principalmente fentanil. E agora temos um problema. O general falou, senhor, não tem nenhum barco, não tem nem barco de pesca, não querem nem mais pescar. E eu não culpo eles, pois é, não vai mais ter pesca ali. Mas é incrível o que a força pode fazer. Porque o que queremos fazer é que as drogas parem de vir no país. Tem milhares de pessoas que morreram mês passado. Muita gente deve conhecer, ou perdeu um filho, ou muita gente também, que perdeu... Gente que está perdendo o filho ou a filha por causa das drogas que entram no nosso país. E a gente vai bater neles bem forte e a gente ainda nem começou. E eu falei, mês passado, a gente estava preparando treinamento para uma força de reação rápida que vai ajudar a parar com o distúrbio civil. E isso vai ser bem grande para todo mundo que está aqui nesta sala, porque é um inimigo que está dentro. E temos que cuidar desse inimigo interno antes que saia do controle. Não vai sair do controle. E todo mundo faz a piada, não, isso não é bom. Vocês viram em Washington, tinha gangues, tinha o trem de Aragua, 10, 15, 20 pessoas, e esses caras chegavam nesse grupo de jovens, e esses jovens chegaram e trataram os militares com desrespeito, e eles levaram uma sova. E a gangue levou uma baita pancadaria. Eles entraram no carro e foram deportados.
Alguns deles são assassinos de sangue frio. Mesmo que alguns deles não voltem, a gente não quer só tirar eles, a gente coloca eles na cadeia. Então tem uma grande tradição militar de proteger a fronteira, proteger as comunidades, para expulsar os bandidos, que nem era nos Velho Oeste. E nosso exército heróico destrói os inimigos em todo lugar, e vocês sabem as frases, vocês conhecem muito bem. E isso é o que o juramento diz. Doméstico e estrangeiro. George Washington, Abraham Lincoln, Cleveland, Bush, George, todos usaram as Forças Armadas para manter a ordem doméstica dentro de casa. Muitos de nossos líderes usaram as Forças Armadas para manter a paz. E agora falam, não, senhor, não pode usar as Forças Armadas. E sabe o que o povo diz? O povo naquelas cidades que está sendo estuprado e levando tiros e levando pancadaria, sabe o que eles dizem? Eles adoram o exército. Você já viu o povo na rua? Já viu alguém falar que não gosta? Quem não gosta é um radical que está sendo pago, porque muitos desses esquerdistas são pagos. Quer que seja o Soros ou outras pessoas, eles recebem dinheiro. Então agora eu quero agradecer cada um dos membros do serviço, de generais até a infantaria, que está mantendo a capital do país segura e tornando este lugar seguro para o povo americano, e é incrível. E o mundo inteiro está vendo. Todo mundo na Casa Branca chegou para mim. Uma mulher jovem chegou e falou, senhor, obrigado. E eu sei exatamente, imediatamente, pelo que eles estão agradecendo. Não tem mais crime nenhum em Washington há muito tempo. Porque a gente tem as carreiras, a gente chama as carreiras. Tem esses criminosos, lunáticos, malucos. E eu odeio falar isso. Eu odeio falar isso para a mídia esquerdista. Vocês podem gastar tempo com eles, pode fazer o que quiser, pode mandar ele para as melhores escolas. Mas não importa o que você faça, eles são criminosos de carreira. Eles são pessoas que têm uma carreira no crime. Sei lá, talvez eles tenham nascido assim. Ninguém gosta que eu fale isso, mas talvez eles tenham nascido assim. E com os líderes aqui hoje, nós estamos também restaurando um foco necessário em derrotar ameaças. No hemisfério ocidental, em toda essa região, cartéis têm sido permitido fazer campanhas sem piedade de destruição e morte no nosso país, tudo porque a gente tinha uma liderança fraca. E agora fizemos um ótimo trabalho no primeiro mandato, e também é algo que estamos fazendo agora e estamos levando para o próximo nível, talvez o próximo nível vezes 3. E daí teve o Covid que veio e a gente teve que resolver aquilo, e a gente fez um ótimo trabalho com a Covid. Tivemos os terapêuticos, muitas coisas que a gente fez com a Covid. Tivemos um foco e todos os outros países no mundo estavam sendo decimados pela Covid. Então a gente teve que mudar a marcha um pouco para cuidar da situação. Mas sob a minha liderança, as Forças Armadas estão agora combatendo os inimigos mais sinistros e colocamos os traficantes e os cartéis de alerta. E vários deles a gente designou como organizações terroristas, que na verdade é bem grande, ninguém tinha feito, mas eu fiz. Para vários deles, dá uma vantagem enorme. Se você tentar envenenar o nosso povo, a gente vai explodir você para bem longe deste mundo. E eu espero que eles entendam. E é por isso que não tem mais nenhum navio no mar. A Venezuela não é nada. Como presidente, eu nunca vou hesitar em defender o nosso povo de ameaças, de violência, da praga horrível que está aqui dentro, do poder nuclear do Irã, de todo o grande poder que a gente achou que existia. A gente explodiu tudo, a gente tirou vantagem e a gente aproveitou e foi lindo de ver. E isso é o que o poder militar pode conseguir, e é por isso que eu escolhi o Raising Cane. Ele é fantástico, por sinal. Eu espero que todo mundo concorde. Se alguém discorda, alguém aqui... Levanta a mão. Alguém aqui acha o Raising Cane ruim? Eu não vejo mão nenhuma. Ok. Significa que está tudo bem com ele. E com os resultados, ele derrubou a ISIS. A gente achou que ia demorar 4 anos, demorou 4 meses. Eu fui ver ele e ele derrotou... 4 semanas.
e ele mandou eles para o inferno. Acho que todo mundo nas Forças Armadas achou que ia demorar 4 ou 5 anos. E os generais de Washington, eu chamo eles de generais da TV, mas o Raising Cane fez em 4 semanas todo o califado da ISIS. E desde a minha posse estamos vendo o triunfo, o retorno triunfante da paz pela força. A gente conseguiu a paz pela força. Os Estados Unidos são respeitados de volta como país. Não éramos respeitados durante o governo Biden. O cara estava caindo da escada todo dia. Todo dia ele caía da escada. E falaram... Não dá para ter um presidente assim. Eu tenho muito cuidado, sabe? Quando eu desço a escada, essa escada, como eu andei aqui, eu ando bem devagar. Ninguém tem que ter um registro. Crianças, tentem não cair, porque cair não é muito bom. Eu sinto que alguns presidentes levaram um tombo da escada e viram uma parte do legado deles. Então a gente vai andar com bastante cuidado. Não tem que ter nenhum registro, só bem tranquilo andando, mas não corre escada abaixo. Então uma das coisas com o Obama, eu tenho zero respeito para ele como presidente, mas ele meio que andava pulandinho escada abaixo, assim. Não. Ele andava... Ele nem segurava no corrimão. Eu não quero fazer isso. Eu acho que eu podia fazer, mas algumas coisas ruins podem acontecer. E é só uma vez. Mas ele fez um trabalho horrível como presidente. Um ano atrás, a gente era um país morto. Esse país estava indo para o inferno. A gente estava ruim em tudo, de imigração, de forças armadas, não tinha arma, a gente tinha dado tudo. Estávamos dando tudo para a Ucrânia. Não tínhamos nada. E por sinal, eu tenho que falar para vocês, agora, como vocês sabem, eu me encontrei com a OTAN e a OTAN subiu para 5% gasto com as Forças Armadas, e isso agora são trilhões de dólares entrando. Eles não pagavam os 2% porque eles sabiam que a gente estava pagando, e agora eles pagam 5%. Isso são trilhões de dólares. E a gente não está gastando nada. A gente vende o nosso equipamento para a OTAN nos paga pelo equipamento, e daí eles dão para a Ucrânia, ou para outra pessoa. Ou eles podem guardar, mas não tem mais envolvimento direto nosso, não tem mais dinheiro nosso saindo. O Biden deu mais de 350 bilhões de dólares. Isso não é sustentável. E tem uma guerra que nunca deveria ter começado, mas a gente não faz mais isso. Então eu só quero que todo mundo saiba, a gente está vendendo o equipamento, o pessoal está comprando o equipamento, eles estão comprando o equipamento ao preço total, sem desconto. Então eu não quero falar que a gente está ganhando dinheiro com a guerra, porque a gente está perdendo vidas, perdendo milhares de soldados todas as semanas. Soldados russos também, nos dois países. Geralmente soldados, mas sabe, de vez em quando civis também, alguns mísseis atingem algumas pessoas em Kiev, mas principalmente soldados. Rússia e Ucrânia estão perdendo 7 mil almas. E eles não são americanos, eles não são a gente, não são vocês, não têm uma obrigação especial, mas são soldados, são jovens, eles dão tchau para os pais deles e daí 2 meses depois eles explodem. De uma forma completamente desnecessária. E essa é a razão principal pela qual eu quero ajudar. E temos que resolver. É uma doideira o que está acontecendo. Essa é a pior guerra que já teve desde a Segunda Guerra Mundial. O número de soldados que estão morrendo é alucinante. 7 mil soldados por semana, pensa só. Então eu acho que a gente vai resolver isso. Mas essa foi a mais difícil e eu estou tão decepcionado com o presidente Putin. Eu achei que a gente ia resolver isso rápido. Ele devia ter resolvido aquela guerra em uma semana. E eu falei para ele, sabe, não tá bom para você. Não tá bom para você. Anos lutando uma guerra que ia durar uma semana. Você é um tigre de papel? E é uma vergonha, mas eu acho que em algum ponto a gente vai resolver essa, que nem a gente... Sabe, como teoria, deixa eu dar uma batidinha aqui na madeira, porque a gente nunca sabe, mas que nem a gente resolveu o Oriente Médio, que pode-se dizer, é bem mais difícil, porque estão há milhares de anos brigando, mas a gente tem que resolver a guerra. E então agora, pensa só, a gente era um país morto. Eu falei com o rei da Arábia Saudita, um cara ótimo, eu estava com o emir do Catar, eu estava com a grande liderança dos Emirados Árabes Unidos, e a gente trouxe de volta 2 trilhões de dólares. E mais.
Eles pediram 200 aviões e pediram muita coisa, mas todos falaram as mesmas coisas. Um ano atrás, o país de vocês estava morto. E agora vocês são o país mais badalado do mundo inteiro. A gente tem o país mais badalado no mundo inteiro. O mais top de todos. Não tem mais nenhum assim. O Putin falou isso para mim. A gente se encontrou no Alasca, tivemos uma ótima reunião, e daí ele voltou e começou a mandar drones para Kiev, e eu falei, achei que a gente tinha tido uma reunião boa. Mas éramos um país morto um ano atrás. E agora somos o país mais quente do mundo inteiro. Pensa só nisso. Um instante, temos áudio. E é uma daquelas coisas, mas éramos um país morto um ano atrás. E agora somos o país mais badalado do mundo inteiro. Pensa só, dá para ter orgulho disso. E vocês devem se sentir muito mal quando tem uma esposa ou um marido em casa e vocês estavam liderando os números e agora não conseguimos mais gente no exército, na aeronáutica, na marinha. E sabe, é muito ruim ter um trabalho que ninguém quer entrar na sua carreira. Mas agora vocês têm um trabalho que está transbordando de gente querendo o seu trabalho. E dá para conseguir gente de qualidade muito maior, porque agora tem tanta gente querendo entrar. E vai ter bem mais gente que não vai conseguir entrar. Porque a gente não precisa deles agora. Mas pensa só, que diferença isso é. Dá só para imaginar, 2 anos atrás, você está lendo artigos na primeira página do New York Times, óbvio, e do Wall Street Journal, que sempre faz um serviço injusto. Mas eles estavam falando bem alto. Ninguém quer entrar no exército, nas forças armadas, na aeronáutica, ninguém quer entrar. Ninguém quer entrar na guarda costeira. Ninguém quer entrar a polícia. A nossa polícia é ótima. Vai junto com as Forças Armadas. Eu falei, nossa, eu estou falando diante das Forças Armadas hoje e é vergonhoso porque eu estou falando diante de gente que tem um trabalho que outras pessoas não querem, mas agora vocês têm um trabalho que todo mundo quer. E isso deve fazer vocês se sentirem muito bem. E parte do motivo é que eu quero ver isso. Eu tenho que falar, todo mundo quer estar no exército, na marinha, na aeronáutica, na guarda costeira e na Força Espacial. Nossa linda Força Espacial. É todo um outro mundo. E agora tem muita gente se alistando, por sinal, para a polícia. Um trabalho muito perigoso. E isso está abrindo o caminho para um progresso que achamos que era impossível. Um ano atrás, ninguém achava que isso era possível. Um ano atrás, estavam falando sobre reduzir o exército, as Forças Armadas, porque ninguém queria entrar. E agora a gente está pensando em expandir, porque tem tanta gente querendo. E é ótimo poder tirar pessoas por causa do mérito, porque assim você pode refinar. Tem vários motivos, físicos, mentais. Não tem mais gente que você tem que entrar. Não tem mais que aceitar qualquer um, porque tem a nata. E todo mundo quer estar aqui, todo mundo quer o seu trabalho, todo mundo quer estar com você, quer trabalhar com você. Eles vão até tentar pegar o seu emprego, sabe? Tem bastante gente querendo pegar. Mas todo mundo quer estar fazendo o que vocês estão fazendo agora, e que diferença. Quando eu falo com vocês, dá para ver que só alguns anos atrás, quando eu estava entrando nas salas, onde estavam desesperados para conseguir recrutas e não conseguiam. Que diferença uma eleição presidencial pode fazer? É só uma eleição presidencial. Ontem, na Casa Branca, a gente apresentou um plano para a paz em Gaza, a gente anunciou e a gente vai criar algo que foi minha ideia, mas que infelizmente vai se chamar o Quadro da Paz, o quadro de diretores da paz, e vai governar aquele território, e a gente vai conseguir isso. E me pediram para ser o chefe da mesa de diretores. E eu não estava pensando nisso, mas eu falei que sim. E eu acho que todo mundo quer estar no Conselho da Paz. E a gente vai tomar muito cuidado para que a região não seja volátil, para que ninguém aqui tenha que se envolver. A gente vai guardar vocês para outras coisas. A gente não quer ninguém aqui lutando guerras, mas se vocês tiverem que lutar, vocês serão a força mais letal do mundo. Eu diria que até 2 ou 3 anos atrás eu já diria isso, mas agora eu falo com mais certeza. Nós estamos nos esforçando sem freio
para parar a guerra na Ucrânia e nós estamos trabalhando para que outros países dividam mais do peso da nossa defesa. Muito disso já está acontecendo, mas todos os membros da OTAN se comprometeram a aumentar a verba, que eu falei antes. E pensa só, isso era impensável, era 1%, e agora está em 2% no meu último mandato, e eles não gostaram. E agora chegou a 5%. E eu me dou muito bem com todos eles. Eles me chamam o presidente da OTAN. Eu falei, eu acho que não. Mas é ótimo. São ótimas pessoas. E eles estão gastando bastante dinheiro, e muito dinheiro que eles deveriam estar gastando antes. Eu acho que o Putin foi meio que a hora deles acordarem. Estamos agora vendendo grande quantidade de armas feitas nos Estados Unidos para a OTAN. E estamos com um preço bem justo. E estamos fazendo muito dinheiro, e eu espero que na Europa e na Ásia e no Oriente Médio nossos aliados vão fazer compromissos semelhantes para aumentar sua capacidade militar. E isto vai fortalecer enormemente nossas alianças e também irá tornar a guerra bem menos provável. Sabe, se você tiver uma presença grande, que nem nós temos, a nossa presença é muito forte. E eu saio por aí me gabando disso. Temos as forças armadas mais fortes do mundo inteiro. O Biden nunca disse isso. Vocês nunca escutaram o Biden dizer isso. Vocês nunca escutaram ele falar nada disso. Alguém aqui já escutou ele falar, a gente tem as forças armadas mais fortes. Eu falo, temos as forças armadas mais fortes do mundo inteiro e temos uma grande liderança, e eu vou falar, o Pete e o General Kane e todas as pessoas que eu conheci que subiram de patente. E temos muita gente aqui. Para ser honesto, muitos de vocês aqui, porque sabemos tudo de todo mundo. E também irá ajudar os Estados Unidos a rapidamente reconstruir nossa base de defesa industrial. Cada um de vocês tem um papel importante em ajudar isso. E o secretário Hegseth vai anunciar logo reformas bem grandes para facilitar a aquisição militar. Temos números tremendos de países que querem comprar nosso equipamento e, em muitos casos, demora demais dar uma olhada no que está acumulado com todo esse equipamento, e são algumas coisas novas. E eu falei para todas as companhias, cara, é melhor levantar da cadeira e começar a mexer aí, porque tem muitos países que querem comprar de vocês. Tem alguns países, eu não vou mencionar, mas alguns países que querem comprar bastante. Isso é ótimo. Eles estão do nosso lado. 95%, eu nunca vou falar 100%, porque sempre dá para virar. 95% está do nosso lado. A questão é que a gente tem que fazer com que as companhias produzam o equipamento. E nós fazemos o melhor equipamento do mundo, mas eles têm que produzir bem rápido. A gente tem pedidos de F-35, temos pedidos para tudo. O novo F-47 tem pedido de tudo. E a gente tem que construir rápido. Bem mais rápido. Munição, tem que fazer rápido. E nos próximos meses terá mais anúncios históricos para incorporar completamente a identidade do Departamento de Guerra. Eu adoro o nome, eu acho ele tão bom, eu acho que ele para guerras. O Departamento de Guerra irá parar guerras. Se a gente for tão feroz e tão capaz quanto os inimigos, as Forças Armadas dos Estados Unidos será sem igual no futuro. Temos um grupo de inimigos que são bem ferozes e que são muito inteligentes, mas que não conseguem chegar nem perto da gente. Eles não se comparam com a gente. E sabe, é muito interessante que tenhamos as Forças Armadas mais fortes do mundo, mas também fazemos o melhor equipamento do mundo. Eu vi nossos mísseis antimíssil, eu vi os nossos patriotas, o míssil patriota só acabar tudo. As agulhas, tem uma agulha ali e você manda só outra agulha no céu e atinge e para no ar toda vez. Tínhamos 14 mísseis vindo, 14 que estavam indo para nossa base, e todos os 14 foram explodidos no céu, todas as vezes. Nós construímos o melhor equipamento. De Esparta a Roma, ao Império Britânico, aos Estados Unidos da América, a história mostrou que a supremacia militar nunca foi simplesmente uma questão de força militar ou de dinheiro. No fim das contas, se trata do grande espírito das nossas Forças Armadas que nos separa de muitos dos países. A nossa força suprema sempre verá de pessoas fortes e ferozes, pessoas que têm orgulho, pessoas que têm uma vontade inaquebrantável
E isso nos tornou a força mais imparável que já andou à face da Terra. E lembra, a gente nunca quer usar, mas temos a capacidade nuclear mais poderosa, e eu chamo de dissuasão nuclear. A maior de todos os países, ninguém chega perto. Os homens e mulheres aqui são herdeiros do legado de Washington e Grant e Eisenhower e Nimitz e LeMay. Nós carregamos a majestosa herança militar que foi passada de pai a filho, de soldado para soldado, de uma geração de guerreiros para a próxima geração de guerreiros, porque todo mundo aqui é um guerreiro e vocês sabem disso, são grandes guerreiros. Ou vocês não estariam nesta sala. Vocês são os melhores dos melhores. De Bridge Concord ao Fort McKinney, de Kennisburg à Baía de Manila, da Normandia à Sicília, da selva do Vietnã às ruas de Bagdá. As Forças Armadas Americanas entrou no fogo do inferno, subiu as montanhas de despenhadeiros, passou por trovão, por desertos abertos, para defender nossa bandeira, defender nossa liberdade, defender a terra-mãe, e ninguém faz como vocês. E agora nós estamos descobrindo o músculo americano, reafirmando a glória americana e começando o próximo capítulo das Forças Armadas, das lendas das Forças Armadas Americanas e E isso é a história. Quando se trata de defender a nossa história, o inimigo não vai parar, ninguém pode nos parar, e nenhum adversário ficará no nosso caminho. Eles não vão ficar no nosso caminho, ninguém vai ousar ficar, a gente não quer que eles fiquem, a gente não quer colocar eles nessa posição, mas se eles ficarem no nosso caminho, nunca vai ter 4 anos como tiveram com o Biden e aquele grupo de pessoas incompetentes que estava administrando esse país que nunca deveria ter chegado lá, porque nós temos a mais antiga, a mais forte, a mais valente Forças Armadas que o mundo já viu, que o mundo já conheceu, com líderes como nós temos, bem aqui. Nesta linda sala hoje, nós iremos eliminar qualquer perigo e esmagar qualquer ameaça para nós e para as próximas gerações, porque nós vamos lutar, lutar, lutar e nós vamos vencer, vencer, vencer. Eu quero só agradecer a vocês de novo e Deus abençoe as Forças Armadas dos Estados Unidos e Deus abençoe a América e Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado a todos. E escutamos a banda, todos se levantam.